Boa tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres. Continuamos no nosso tema maravilhoso, que é gratidão. Ou a ingratidão, né? Depende do aspecto. Vamos ver o caminho que Deus vai nos levar. Continuamos com convidadas incríveis, pastora Natasha. Está acompanhada duplamente, Lindo. com 2 babies. Escolheu o nome, quais os nomes? Dave e Luca. Olha que chique, né? Que chiquérrimo. Eu falei pra ela que tinha que botar um nome assim de dupla sertaneja, um nome meio que um encaixa no outro, mas ela é mais chique, ela é mais chique. E a pastora Dani, que está nos dando o prazer da companhia, e a gente, né, vem tendo nesse formato essa oportunidade de você ser ministrada através de outras pessoas, né? Na nossa conversa sobre a palavra, né? A palavra ela é assim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em torno do nome do Senhor, ali ele se faz presente, né? Então, crendo que nós estamos reunidos aqui em torno do nome do Senhor, eu peço que ele se faça presente aí na sua casa, através do nosso compartilhar daquilo que Deus vem falando conosco. O tema é a gratidão. Eu fiquei meditando a respeito de algo que eu acho que pode ser um start para a gente começar o nosso papo, né? Que é a questão de nós entendermos que o ser grato não é uma condição, né? Ele é um mandamento. Sim. Né? Então, o texto lá de Colossenses 3 fala isso, né? Sede agradecidos, em outras traduções fala sede gratos, né? E depois ele ainda vai além, né? Fala, faz tudo cantando hinos e tudo com gratidão, em outra tradução fala agradecendo, né? Então, assim, ele já tá dando um caminho. E é interessante que eu vejo que muitas vezes a gente lida com a questão da gratidão relativamente. Né? E Deus não é relativo com relação a isso, né? Ele traz um comando, seja grato, né? Enxergue esse lugar, viva dessa forma. Nesse texto de Colossenses 3 é interessante que ele vem dando várias orientações de como nós devemos proceder e, inclusive, que sejamos gratos. Então, e várias vezes as pessoas observam todas as outras coisas, mas essa coisa da gratidão, passa batido, né? Verdade. Então, a gente começou a falar desse assunto por conta do Pode Anotar. Você que não assistiu esse Pode Anotar, eu quero deixar aqui a recomendação. Pode Anotar. Você entra aqui, no canal mesmo da igreja, você vai lá para playlists, aí tem lá podcast ou Pode Anotar, não sei qual o nome que tá, e você procura lá um programa Luta contra a Ingratidão. Que eu e a Mônica conversamos sobre esse assunto com a Ângela e teve uma repercussão muito positiva, e eu achei que nós poderíamos trazer isso para essa nossa realidade de culto, para a gente entrar um pouquinho mais sobre como Deus falou com cada uma, né? Então, queria ver como que vocês, né, absorveram o que Deus falou com vocês, ou o que o Espírito Santo lembrou vocês quando vocês estavam diante daquela conversa, daquela exposição, né? Vamos começar com a Dani, tá bonita, Obrigada. Então, pastora, como a senhora disse, a questão da gratidão é uma ordenança, é um princípio que não pode ser quebrado. Mas a gente, sem querer, a gente quebra. Sem perceber, de uma maneira muito sutil, muito sorrateira, né? Que o diabo é assim, né? Aí a gente vai perdendo isso, a gente vai quebrando esses princípios. E eu ouvi o Pode Anotar, né? E eu recomendo que ouçam, que é incrível realmente. E foi muito interessante que, conforme a senhora ia falando com a Mônica, eu fui examinando o meu coração, né? E aí eu falava assim, caramba, eu tô super bem. Essa circunstância aí, eu tô legal. E aí em cada momento eu fui avaliando. Como o salmista fala, né, que a gente precisa sondar, né? Pedir ao Espírito Santo, sonda, vê se há algo errado. E no meio do bate-papo, a senhora começou a falar sobre 1 Coríntios, né? Que a senhora fala que só de haver a demanda já é pecado. E aí eu parei para pensar e eu falei, epa, peraí. Se só de haver a demanda é pecado, algo, né? E aí, conforme eu fui pensando naquilo, e a senhora foi ministrando, e a senhora falou mais de uma vez, e o Senhor me fez lembrar de uma situação que eu vivenciei há anos atrás. Eu vinha passando assim por uma semana muito difícil,
E toda vez que eu ia orar, eu sentia assim um peso. Parecia realmente que Deus estava muito longe. Eu, né? Eu estava longe de Deus, não ele de mim, mas eu dele. E eu falei, Senhor, o que está de errado? O que tem de errado? Aonde eu estou errando? Porque o Senhor não erra, então o erro é meu. E eu lembro que eu comecei a orar e naquela semana, no sábado, nós teríamos uma das 12 horas, né? E eu comecei a gerar isso no meu coração. Falei, Senhor, me mostra, fala comigo. Eu falei, sábado eu vou tirar esse tempo só eu e o Senhor. Eu até falei com o Robson, olha, eu vou entrar no primeiro turno, naquela época podia, né? Eu vou entrar no primeiro turno, só Os tá no último. benefícios de quando a igreja era pequena, né, Verdade. gente? E foi o que eu fiz, pastora. E eu fui para aquelas 12 horas com sangue nos olhos. E o Senhor me mostrou. E ele começou a falar muito comigo no texto de Isaías 6:5, né? Onde o Senhor aparece para Isaías e Isaías fala, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de pessoas com lábios impuros. E Deus começou a me mostrar onde eu estava errando. Eu estava errando na murmuração. Né? Assim, pequenas coisas. O trajeto para o trabalho que demorou mais do que deveria, né? Os afazeres de casa. Ai, todo dia eu tenho que arrumar, todo dia eu tenho que limpar. E pequeninas coisas que a minha alma foi disfarçando, né? Numa desculpa de, não, eu só estou desabafando. Eu não estou murmurando. Afinal de contas, eu tenho que ser transparente. Não, e também, assim, a gente tem muito isso de, não, mulher processa falando, então preciso falar. Né? E aí não filtra esse falar, né? Exatamente. E nesse não filtrar, eu fui realmente entrando por esse lugar da murmuração. Sabe, eu reclamava de cuidar da minha família, às vezes de alguma situação no trabalho. E naquele dia o Espírito Santo foi me demonstrando tudo aquilo que eu fazia. E eu caí em mim e eu falei, Senhor, me perdoe. Me perdoa, Senhor, eu não quero ter esses olhos, eu não quero agir dessa maneira, eu quero ser grata. E na minha cabeça eu era super grata, né? E eu consegui enxergar a beleza das pequeninas coisas, porque muitas vezes a gente se preocupa com pecados muito grandes. É verdade. Né? E quando a gente se converte, a gente fala assim, não, agora eu tô super bem, não faço mais isso, não faço mais aquilo, mas as pequeninas pedras fazem, né, com que a gente ande de uma maneira não perfeita. E você falou agora, pequeninas pedras, me veio uma imagem de um muro de pedra, né? Se a gente vai colocando uma pedra sobre outra, daqui a pouco você tem um muro. Exatamente. E um muro é o quê? Ele é um separador, né? Um divididor. Então você tá deixando de permitir que Deus tenha acesso. Exatamente. Porque você vai permitindo que devagarinho aquilo vá, né? E a murmuração é uma coisa que a gente dá essas desculpas, né? Muitas vezes a gente não chama de murmuração, né? Chama de desabafo, chama de perdi a cabeça, chama de TPM, chama de tudo, menos do nome, né? Porque a murmuração é um reclamar. Verdade. Né? Então, quando eu reclamo, na verdade eu estou expondo uma insatisfação. Né? Se eu estou demonstrando que aquilo não me satisfaz. Se eu estou insatisfeito, não tem como ser grato. Verdade. Né? Quando eu reclamo daquilo que está acontecendo, na verdade eu estou dizendo que aquilo não é bom o suficiente. Então, logo, aonde que vai existir gratidão nisso, né? Verdade. Como eu vou poder falar obrigada, Deus, se eu estou reclamando, né? Então, é muito interessante, porque a crise, ela pode ser o caminho para a gente ir para Deus e entregar tudo para Ele e ter a experiência disso virar vida, né? Ou ela pode ser o caminho para a gente se desviar da presença dele, porque você está pegando uma rota que é distinta dele. Né? Jesus, na crise, ele podia reclamar e falar, Pai, precisava eu passar por isso? Né? Eu já fiz tanto pelo seu nome, agora precisa eu sofrer? Ele não faz isso, né? Não. Ele vai lá, se rende, se ajoelha várias vezes e todas as vezes ele tem a mesma movimentação. Aí ele fala para o pai que, se possível for, Pai,
seja feita a tua vontade. Se possível, for aparta de mim isso. Ele não reclamou, eu não quero passar por isso. Não estou disposto a isso. Eu não tenho necessidade de eu passar por isso. Não fui eu que pequei. Por que eu estou passando, enfrentando essa situação? Não houve em momento nenhum isso. O que é relatado é que ele chega e fala apenas o coração. Sim. Eu não gostaria de passar por essa dor, mas ainda assim, não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. E isso, né, revoluciona, porque eu creio que ele só conseguiu ir até o fim daquilo que Deus tinha proposto para que a gente se beneficiasse, porque ele não estava com esse coração demandador, né? Achando que tinha algum direito. Imagina, a gente, né? Eu fico pensando várias vezes, essa passagem é uma passagem que mexe muito comigo. Eu sempre fico pensando, falando, cara, se eu já tivesse feito tudo que Jesus tinha feito em nome do Pai, a minha carne ia querer tanto tá viva, que eu ia usar isso até de argumento para tentar articular o coração do Pai. Eu ia tentar falar, Pai, já fiz coisa pra caramba, já não tá bom o que foi feito, olha o que eu fiz em teu nome, olha que... E Jesus não tinha esse coração, né? Ele sabia que ele era simplesmente, estava ali para obedecer ao Pai, fazer a vontade do Pai, realizar o desejo do coração do Pai, e que isso era bom, a ponto de valer a pena ele se sacrificar, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, mulher principalmente, eu acho. Acho que a gente disfarça mais esse pecado da murmuração, né? Dá desculpa, TPM, de não tô num dia bom, de preciso desabafar. Tô estressada. Ninguém me entende. E tô sobrecarregada, preciso botar pra fora. E isso acaba, eu vejo muito mais essa ausência de reconhecimento desse erro em mulher do que em homem. Interessante, né? Porque o homem fala, fiquei irado mesmo, perdi minha cabeça mesmo, não... A mulher não, ela fala, porque o menino não dormiu direito, eu tô cansada. E ao invés de falar, não, eu errei, eu não deveria ter falado desse jeito. Verdade. Né? Verdade. Não, ela vai dar desculpa. Tô 5 dias sem dormir, tô cansada porque tô trabalhando demais. E é interessante isso, né? Acho que é um alerta pra gente ter esse cuidado. E assim, só pra gente encerrar, pra Natasha não ficar aqui de decoração, né? Que a Natasha linda. Mas pra gente concluir, a solução pra murmuração é a que você buscou. Exatamente. É a gente, em primeiro lugar, ir humildemente para a presença de Deus, né? Falar para Deus, Deus, eu tô aqui e assim, ver o que tá em mim. Me mostra, Pai. Essa insatisfação, da onde que vem? Eu tenho todos os motivos do mundo para ser agradecido. E diante desse lugar da presença, ele mesmo traz a luz. Verdade. Né? Verdade, Ele traz a memória da gente, aquilo que a gente já conheceu, né? Ele começa a expor pra gente aquilo que... Ele começa a lembrar. É muito interessante isso. O mecanismo, o funcionamento de Deus é muito bonito. É lindo. Né? A gente vai pra... Primeiro a gente precisa fazer a nossa parte, né? Sim. Fechar a porta do nosso quarto, vir para as 12 horas, né? E ir pra presença, se expor. Mas depois que a gente se expõe, ele traz pra gente todos os caminhos, aquilo que a gente precisa se arrepender, ele faz a gente lembrar de coisas, né? Ele nos transporta para o lugar certo, ele nos tira daquele lugar de demanda, porque diante da presença dele a gente só se rende. Verdade, né? Então é muito mais fácil, mas eu vejo que a gente reluta muito com isso. Fala, filhinha, agora eu quero te ouvir, que eu não se deixar. Eu não calo minha boca, daí você não vai falar e a gente precisa ouvir o que você tem pra falar. Não, um texto que fala muito, na verdade falou muito comigo mediante as circunstâncias, né? Sobre gratidão. Tessalonicenses 5,18. Dai graça em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E a senhora estava falando a respeito de várias ordenâncias que a palavra de Deus fala. E Paulo, quando escreve, ele estava falando a respeito de como guardar o fogo do Espírito nesse contexto geral, né? E aí uma dessas coisas é dai graças. Então, às vezes, a gente entra num lugar de murmuração, do jeito que, né, a pastora Dani estava falando, só que às vezes a gente não percebe que isso realmente vai afastando a gente
do próprio Espírito Santo. E a gente deixa de manifestar, às vezes, muitas coisas, né? Deixa de entrar nessa presença dele porque a gente não tem um coração grato. O coração se fecha, o coração está fechado, porque é todo em qualquer circunstância que a gente tem que dar graça. Não é só quando tá bom. Tem circunstâncias ruins que a gente precisa dar graça, né? Porque a gente não sabe dos planos do Senhor, a gente não sabe o fim de cada coisa. Dia de amanhã, né? A gente não sabe. E aí, nesse texto, quando a senhora mandou, né, o que nós íamos falar, tive uma experiência em 2016, quando eu estava no meu primeiro ano de casado e várias coisas acontecendo na igreja. A gente estava aqui abrindo o prédio novo e tal, estava aquela coisa, aquela correria, e aconteceram várias circunstâncias que, ao meu ver, não foi agradável. Não foi confortável, não foi gostosinho, igual a senhora fala, não foi gostosinho. E nessas circunstâncias eu só conseguia ver de verdade, assim, a bondade de Deus, porque Ele estava vindo trabalhando em várias áreas da minha vida. Em todas as áreas. E eu falei, cara, Senhor, muito obrigada. Só que não era gostoso falar obrigada. Mas eu precisava ir para esse lugar, ter o coração grato. E eu pude provar do favor de Deus em todas as áreas da minha vida. O casamento, a igreja, tudo, né? Todas as circunstâncias, financeiramente, como Deus estava suprindo, como Deus estava levantando pessoas, mesmo nas circunstâncias ruins, para ajudar, para trazer uma palavra de apoio, para trazer um versículo bíblico ou qualquer outra coisa. E talvez se eu não tivesse o coração grato nesse momento, eu não teria provado do favor de Deus. E nem veria com esses olhos de agradecer. Porque acontece isso às vezes, né? Eu vejo às vezes as pessoas virem até mim insatisfeitas, tristes, abatidas, e elas são incapazes de enxergar os benefícios que Deus tem trazido, né? Tem uma historinha que fala do cara que pede para Deus salvar ele de uma ilha que tá alagando, e aí fala que aí Deus manda um barquinho, aí ele fala, não, Deus vai me livrar daqui. Aí Deus manda uma boia e ele fala, não, Deus vai me livrar desse alagamento. Aí Deus manda um helicóptero e fala, não, Deus vai me retirar desse lugar. Aí no final ele morre afogado e vai para Deus e fala, poxa Deus, mas você não me viu? Ele falou, cara, eu te mandei o barco, te mandei o... Você queria o meu socorro e enxergar esse socorro do jeito que você acha, mas eu te mandei vários. Né? Assim eu vejo vários filhos de Deus que estão sendo beneficiados, né? Ah, mas tá muito difícil o tempo que eu tô passando. Mas você tá passando esse tempo acompanhado com o Espírito Santo. Deus tem levantado pessoas na sua vida para serem instrumento dele em várias ordens, né? Você tem tido a possibilidade de experimentá-lo de maneira diferente. E aí, você... Só porque não é do jeitinho que você idealizou, Deus não é digno de receber a gratidão, né? Até ter bons olhos nas circunstâncias ruins, né? E você falou esse texto, eu gosto desse texto porque ele começa com o Dai Graças e ele termina com a gente ser achado irrepreensível no espírito, na alma e no corpo. Então, todas essas coisas que começam com o Dar Graças, você termina com se tornando aquele tipo de pessoa que ele espera se encontrar no grande dia. Né? Irrepreensíveis, tanto no espírito, na alma e no corpo. Você não vai conseguir ser irrepreensível se você não tiver primeiro esse coração agradecido. Né? Eu acho que a pessoa agradecida, ela tem uma característica que ela é atraente. Né? As pessoas... Quem não gosta de estar perto de alguém que é agradecido, que é grato? Né? Ela deixa de ser murmuradora, porque ela consegue enxergar os benefícios. Então, ela atrai aquela atmosfera gostosa. Né? Tem gente que fala assim, ai, fulano tem uma energia boa. É tipo isso. Né? Essa pessoa que carrega essa gratidão a Deus por todas as coisas, ela vai ser essa pessoa que vai trazer um ambiente, uma atmosfera tão potente em Deus que quem não entende vai achar que é uma energia, né? Vai achar que não é uma energia, né? É esse espírito que a gente carrega de ser grato por um favor que a gente não merecia. Fomos feitos filhos de Deus. A gente não merecia isso. Já devia começar aí, né? Mas além disso, eu sempre brinco com o Ricardo, eu falo, tesouro, tem uma coisa... A maior gratidão é a minha salvação. Mas é engraçado que, assim, Deus é tão rico na sua maneira de amar
porque ele não para de me enriquecer com outros motivos para eu ser grata, né? Então eu sou salva e por causa ele me deu um casamento que eu sou feliz, ele me deu filhos que eu me deleito, ele me deu a igreja que assim é uma das maiores fontes da manifestação de Deus para mim, né? Porque não me deu a igreja para eu dirigir, me deu a igreja para eu viver, para eu ser família, né? Para eu conhecer irmãos que eu nunca conheceria se não fosse o Senhor. E como a gente é amado pela Eu igreja. fico, várias vezes eu falo para os meninos, desde pequenininho eu falava, eles falavam assim, mãe, o tio tal, sabe quem é? Então, o tio me deu uma bala. E não, eu falava, filho, sabe por que ele te deu uma bala? Já agradeceu a Jesus que ele mora no seu coração? Porque se não fosse Jesus, filho, você nunca ia conhecer esse tio. É verdade. Porque você conhece esse tio porque a gente é irmão na igreja. E aí, porque você tem Jesus e você é irmão desse tio, esse tio olhou pra você e decidiu te dar uma bala. Você nunca ia ganhar essa bala, se você nunca ia conhecer esse tio se não fosse Jesus. E isso vai dando esse senso de que a gente deve se agradecer pela igreja, né? Então, a igreja é esse lugar de riqueza abundante de Deus. O tempo todo a gente esbarra com um irmão que tem uma porção da parte de Deus que a gente não tem, a gente é alimentado, né? A gente é suprido. Suprido emocionalmente, né? As minhas amigas que me sustentam em fé, muitas vezes eu conheci foi na igreja. Né? As pessoas com quem eu faço a obra, né? São os irmãos que eu ando lado a lado fazendo a obra e alcançando outras vidas. Através da igreja, né? O ambiente em que os meus filhos são criados, são ministrados, é pelos irmãos da igreja, na salinha. Quantos irmãos estão ali dando a vida deles para que o meu filho seja educado no caminho? Eu tenho que continuar fazendo a minha parte? A minha parte não é substituída, mas a igreja propõe tantas ferramentas para que eu possa me beneficiar de tudo que Deus tem. Então a gente deveria ser esse povo, né, que anda falando obrigado o tempo todo, inteiro. né? E a gente e ter esse cuidado, né? Eu acho que se a gente fosse resumir bem o que a gente, né, conversou aqui, eu acho que se resume nisso, a gente ter esse cuidado de perceber como que é sutil e delicado Verdade. esse lugar da reclamação e como que isso nos afasta dessa vontade de Deus, que é da graça, né? Verdade. Porque ainda é bonito isso. Ainda é Fala, bonito. essa é a vontade, Essa é a de Deus. vontade de Deus. Amém. Que você seja grata. Amém. Que pai que não quer ver o filho sendo agradecido, né? A gente faz as coisas pelo filho, mas a gente não quer que ele ache que é normal. Exatamente. A gente quer que ele valorize, porque a gratidão é um reconhecimento Verdade. por algo de valor que você recebeu. É verdade. Né? Nos estimula a dar cada vez mais. Exato. O filho Não é? agradecido, né? Faz com que a gente, caramba, ele Dá foi gosto tão fazer coisa grato, boa, né? eu vou querer fazer aquilo que agrada o coração enquanto dele. que a criança que é, né, Demandadora. mimadinha, demandadora, você quer mais é que ela se lasque, né? vai Pra aprender. entender o Agora você vai valor aprender. que tem aquilo que você fez por ela, né? Exatamente. Ah, essa não tá dando valor não, meu filho? Então tá bom, então você vai ficar sem, né? A gente faz isso, né? Porque a gente tem... Essa é a vontade de Deus, né? Verdade. Então, eu acho que a gente tem na palavra não apenas essa ordenança, mas eu acho que na vida a gente tem que ter esse lugar, né? Você falou da murmuração e eu me lembrei de um culto que eu assisti quando eu voltei dos Estados Unidos, gente. 1997. Que a pregação era sobre o povo no deserto, né? E como que a murmuração foi o maior motivo para que aquela geração não usufruísse de uma promessa que já tinha sido liberada, né? Que sério. Então, é muito sério isso. A gente precisa realmente falar a respeito disso num tempo de demandas em que as pessoas estão mais procurando seus próprios interesses, né? Viver as suas vontades, entender que a vontade de Deus é que a gente seja grata e a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, para a gente ter o fim que a gente deseja, a gente tem que viver conforme o que a palavra fala, né? Não cometer o erro que cometeram no passado, tá aqui como sombra para que a gente saiba que isso pode acontecer com a gente. Verdade. Né? A gente pode experimentar milagres sobrenaturais, a gente pode ver mar se abrir na nossa frente, a gente pode ver os inimigos mais
fortes e as maiores potências serem destruídas diante dos nossos olhos sobrenaturalmente. Verdade. E ainda assim ir para a presença de Deus e fazer uma reclamação, né? Não Verdade. ser grato. Então é muito... eu acho que a gente conseguiu, mais uma vez, mostrar essa multiforme maneira de Deus se manifestar, né? Com esse nosso culto, né? De trazer esse aspecto, né? De quão importante é a gente ser zelosa, guardar o nosso falar, para que a gente seja essa comunicadora dessa gratidão, né? Amém. Começar na gente, ninguém dá o que não tem, né? Verdade. Então vamos começar o dia agradecendo, terminar o dia agradecendo. O salmo que eu li no culto anterior, me chama a atenção ele. A primeira vez que eu li, ele despertou em mim, era isso que fala que pela manhã vai agradecer e à noite vai falar dos grandes feitos. Então começa o dia e termina o dia reconhecendo que a gente tem motivo para agradecer. Porque né? a gratidão nos torna irresistíveis a Deus, né? Também, né? lindo. Se o pai e a mãe ficam encantados com o filho, imagina Deus, né? Como que ele não fica satisfeito? Falar, nossa, esse filho, caramba, né? A gente quer retribuir, né? Não precisa, mas a gente quer. Imagina o coração do pai, né? Então é isso, meninas. Viu? Olha, já acabamos o nosso tempo. É sempre tão maravilhoso. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Por compartilharem e tornarem ricas, né? Ricos esses momentos. Mas eu penso que a gente realmente vai poder trazer essa consciência de que é necessário a gente abolir as demandas e prosseguir em ser gratos para que a gente realize a vontade de Deus e transforme os ambientes que a gente está. Né? Amém. Vamos levantar uma geração de filhos agradecidos. Graças ao Senhor. Que comece com a gente. Amém. Né? Amém. É isso. Ai, peraí, gente, eu preciso contar algo. Agradecer publicamente. Vou agradecer publicamente as duas, porque as duas têm uma mesma forma de expressar o amor de Deus pra mim. A Dani manda cada mensagem pra mim que eu fico, meu Deus, que fofo, o senhor tá me fazendo carinho através das palavras dela. E a Natasha é muito, assim, vocês não sabem quem era a Natasha, vou agradecer a ela. A Natasha, gente, karateca, toda ogra, a pessoa é de uma delicadeza. Não tem uma vez que eu não encontro com a Natasha que ela não traz uma lembrancinha e um bilhetinho. Eu falo para ela, eu gosto mais do bilhetinho, minha parte favorita, cartinha. né? Mas é uma boa discípula, porque acho que de todas as pessoas, ela é a que mais é igual a mim. Não esbarra comigo sem Semana ser assim. de sítio, ficou marcada. né, na turma. Então eu quero terminar agradecendo a vocês duas, porque sempre vocês me comunicam um amor, assim, de uma maneira celestial, através desses cuidados, assim. Então vou terminar agradecendo e você termina aí também pensando que motivo que você tem para agradecer a Deus por pessoas incríveis que Ele colocou na sua vida para que você o experimentasse de uma forma que você não experimentaria se elas não existissem na sua vida. Obrigada, ladies. Obrigada. Amo vocês. Até semana que vem. Tchau. Sobreviveram. Sobrevivi.